Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Passando aqui para deixar mais um devocional, dando sequência aí na carta de Paulo aos Gálatas. Desta feita nós vamos iniciar o capítulo 5. Vamos ler esse primeiro versículo do capítulo 5. Versículo 1 apenas, vamos considerar hoje esse versículo. Um tema que trata sobre a verdadeira liberdade em Cristo. Façamos a leitura. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, e não se submetam novamente à escravidão da lei. Nós vimos no vídeo passado que Paulo fez uma comparação sobre Sara e Agar, mostrando que nós somos filhos de Sara, aquela que era livre, aquela cujo deu à luz ao filho da promessa, e nós somos filhos dela, não filhos da escrava. E a Escritura diz que nós deveríamos deixar a escrava, né? Abandonar a escrava. Paulo se referindo à lei, à antiga vida. Aqui Paulo quando ele termina o capítulo 4, ele diz: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. E ele inicia o capítulo 5 usando uma mesma expressão, portanto. E nós sabemos que todas as vezes que essa expressão aparece, ela está nos convidando, ou pelo menos nos obrigando a considerarmos os versículos anteriores. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, tendo em vista tudo isso que disse, tendo em vista o que acabei de falar, aí ele diz então, portanto, ou seja, considerando o que acabo de dizer, que nós somos filhos da mulher livre, somos filhos não da escrava, mas da mulher livre, então somos filhos da promessa. Ele diz, portanto, ou tendo isto em vista, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Paulo, nesse versículo, ele nos dá algumas lições importantes. Primeiramente, ele nos dá duas ordenanças, duas ordens, que é muito importante. O primeiro é de permanecermos firmes nessa liberdade. Permanecer. E nós sabemos quão difícil é permanecermos em algo. Poderíamos usar o termo perseverar, manter-se firme. Ele está dizendo permaneçam. Nós vemos no capítulo 15 de João, onde o verbo permanecer é usado 11 vezes nos capítulos iniciais desse capítulo 15, onde Jesus fala a cereira, a videira. São usados 11 vezes o verbo permanecer. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Permaneçam na videira, aquele que permanece em mim. Então, observe que aqui Paulo usa o mesmo verbo para nós permanecermos na liberdade que Cristo nos deu. Porque constantemente, irmãos, nós buscamos meios e artifícios para pensarmos que nós mesmos é que conquistamos nossa liberdade. Ou somos fascinados por fazermos coisas para Deus, guardarmos preceitos, guardarmos tradições, dias, e com isso nos escravizamos. Paulo diz, irmãos, permaneçam na liberdade que Cristo vos deu. Foi para a liberdade que ele vos chamou. João vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois salvos. Verdadeiramente sois livres. Então, observe que é interessante essa ordem de Paulo. Permaneçam.
não é algo que você faz uma vez. Permaneçam é algo constante, algo contínuo. Nós precisamos diariamente, constantemente, permanecer nessa liberdade que Cristo nos deu. Porque diariamente o nosso coração corrupto, o nosso eu, vai tentar nos levar para a escravidão. Para a escravidão. Para o entendimento de que fazer coisas, de que apresentar coisas para Deus é mais importante do que desfrutar desta liberdade que Deus nos deu. Então ele diz: permaneçam nessa liberdade. E ele faz uma afirmativa que é o sustentáculo dessa liberdade e dessa ordem que ele dá. Ele diz assim: pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Observe que Paulo não diz que foi a lei. Paulo não diz que foi o nosso bom desempenho. Paulo não diz que foi a nossa beleza. Paulo não diz que foi as nossas pretensas boas obras. Paulo diz que foi Cristo. Porque Cristo, e aí ele diz verdadeiramente, por quê? Porque só Cristo pode libertar de forma verdadeira. A lei maqueia. A lei é como um espelho que mostra a nossa sujeira, mas não pode mudá-la, não pode limpá-la. Cristo não. Cristo verdadeiramente nos libertou. Verdadeiramente nos libertou. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fomos verdadeiramente livres. Livres. E desfrutamos dessa liberdade agora. Agora. Ele diz: pois Cristo verdadeiramente nos libertou. É algo verdadeiro, não é algo hipotético, não é algo figurado, não. É uma liberdade que experimentamos, é uma liberdade que desfrutamos, é uma liberdade real, viva e verdadeira. Realmente nós fomos libertos, realmente estamos livres, realmente, verdadeiramente. Cristo fez isso, Cristo fez isso. E Paulo então dá a segunda ordem, o segundo princípio que deve nortear as nossas vidas quando ele diz: não se submetam novamente à escravidão da lei. Está dizendo: não se submetam mais, vocês não precisam mais, nós fomos livres, Cristo cumpriu toda a lei. Portanto, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que está em Cristo não precisa se submeter mais à lei. Cristo é o fim da lei para todo aquele que tem fé nele. Cristo é o fim da lei. Não se submetam mais. Então, Paulo está dizendo isso: não se submetam, e nós devemos unir essa expressão com permaneçam, porque toda vez que deixamos de permanecer nessa liberdade que Cristo nos dá no Evangelho, consequentemente, nós começamos a trilhar um caminho de justiça própria. Eu faço, eu realizo, eu mereço, eu guardo isso, eu guardo aquilo, eu não como isso outro, eu não bebo isso, eu não bebo aquilo. Nós começamos a trilhar o caminho da lei, do merecimento, da justiça própria. Paulo está dizendo: não, Cristo nos libertou verdadeiramente. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Observe que ele traz a lei como uma escravidão. Traz a lei como uma escravidão. E realmente o é. Realmente o é. Porque você é escravo de algo que revela o seu pecado, mas não pode mudar você, não pode transformar você. Cristo transformou as nossas vidas. Cristo nos limpou. Cristo nos tornou novas criaturas. Nos adotou como seus filhos.
nos deu uma vida nova, plena, nos selou com o seu Espírito Santo da promessa, nos deu uma vida e abundância para vivermos. Isso sim é liberdade. Isso sim é liberdade. Que Deus nos ajude no nosso dia a dia a experimentarmos, a desfrutarmos dessa maravilhosa liberdade que Cristo nos dá. Maravilhosa liberdade. Vivamos para a glória dele, com alegria, desfrutando dessa plena liberdade que ele nos dá. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.